trazendo um olhar da psicologia, né, sobre o filme. Olá, Luz, seja bem-vinda. Já vou pedir para vocês compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu costumo dizer que é o projeto, né, crescer e contribuir, que você possa contribuir na vida do próximo, falar de psicologia, falar de na parte emocional, né, para as pessoas sempre edifica a vida do próximo. A gente sempre está precisando criar estratégias para poder lidar ou estar no mundo, ou como eu me apresento no mundo. Então essa mentalidade, né, de estar sempre buscando o autoconhecimento. O filme dessa noite, né, é a história de Brooke Ellison. É um filme particularmente que faz a gente se emocionar, a gente se inspira, motiva, né, e vê o quanto a resiliência é importante. Mas antes de eu entrar no filme, né, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade, analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Tudo isso reunido aqui para passar o melhor conteúdo para que você possa ter a melhor visão desse filme, né, trazendo um pouco e alguns aprendizados que você está assistindo. Você pode também compartilhar, né? A ideia é cada semana você pegar o filme, assistir e poder trazer o seu ponto de vista aqui, e assim a gente possa construir um conhecimento, um saber aqui, onde todo mundo vai estar ganhando, né, se beneficiando com isso. Então, como eu estava falando, nessa noite eu vou falar dessa história que foi real, aconteceu, e esse filme, a história de Brooke Ellison, o filme é de 2004, né? É um drama, é real, aconteceu. Conta a história de Brooke, né? Que ela, com 11 anos de idade, ela inicia na escola, se eu não me engano, no 7º ano. E nessa volta da escola, ela acaba sendo atropelada. E aí ela tem uma lesão na coluna e ela perde os movimentos dos braços e também das pernas, ou seja, do pescoço para baixo ela não tem a movimentação. A família se mobiliza, né, principalmente o pai e a mãe, e essa mãe vai ter um papel muito importante na caminhada da Brooke. Vocês vão entender porquê ao decorrer dessa live, porque a partir disso ela é auxiliada, né, em termos de respiração, né, ela respira através de aparelhos, a questão da alimentação, a questão de se locomover, tomar banho, todos os cuidados primários. O que eu acho interessante desse filme? Que seria uma condição, talvez de qualquer pessoa, começar a se limitar pela condição limitada que poderia estar. E não foi isso que aconteceu com a Brooke. Ela tinha um desejo, uma vontade imensa de viver, estudar, e essa vontade de estudar fez com que ela pudesse se superar e fez com que esses pais
também em alguns momentos abrisse mão de momentos da vida deles, mas eles pararam e analisaram o quanto poderia ser importante para Brooke. Então a temática desse filme é superação, motivação, resiliência. E uma coisa que chama a atenção da Brooke é o senso de humor. E aí me fez refletir que quando você está enfrentando desafios, problemas na sua vida, o que acontece de mais frequente? A gente acaba se levando muito a sério, acabando levando muito a sério a situação que você está passando. E isso acaba você dando uma atenção excessiva ao problema e você perde a habilidade de você talvez ter um jogo de cintura, talvez ter eu vou chamar de lubrificante da vida, que é a questão do humor, e que você possa de fato superar aquilo. Então, um dos aprendizados desse filme é que o senso de humor é preciso estar presente, seja em que momento for, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos que é de talvez de sofrimento, enfim. Uma situação como a Brooke, né, passou, não é nada fácil. Exigiu muito dos pais dela, e muito interessante que a condição dela acabou despertando a sensibilidade de vizinhos, colegas de trabalho do próprio pai, né, da Brooke. E aí eu vou estar comentando mais sobre esse filme. Então compartilha essa live, curte essa live. É um filme que você se emociona por toda a trajetória, por todas a visão, né? É bem interessante que a Brooke, apesar da posição de estar limitada, ela é bastante inteligente. Muitos especialistas achavam que ela ia sofrer, porque ela tomou uma pancada, né, no crânio, e aí poderia ter afetado a parte cognitiva. Mas na realidade isso não ocorre. E o que impressiona, né, a trajetória da Brooke é justamente ela ter uma inteligência acima da média. Então, ela, na condição dela, entre aspas, limitada, ela conseguiu ser mais inteligente do que muitas pessoas. Tanto é que levou a dedicação dela a ela estudar na Harvard, na faculdade de Harvard, na universidade. E uma das coisas também que me chamou a atenção desse filme, no momento que a Brooke estava ali, já nos primeiros momentos após o acidente dela, o pai dela não permitia que ninguém da equipe médica falasse que ela estava inválida, que não ia poder andar, que tudo que fosse para palavras para limitar a condição dela, o pai chegava ali no particular com esse médico, com essa enfermeira, e falava. Então, baseado nisso, o que eu aprendo com isso? Que eu já venho já há bastante tempo pensando nisso. Não importa muito a sua condição hoje, não importa muito o que aconteceu com você, importa sim o que você acredita, importa sim o quanto você se mantém positivo na situação e o quanto você realmente se dedica
para poder realmente sair daquela situação, ou então, pelo menos, saber lidar com aquela situação e que te faça permanecer bem. Então, baseado nisso, esses pais novamente foram fundamentais na recuperação da Brooke. A importância dos pais foi sensacional. Eu falei da questão dos colegas, né, de trabalho que doaram, cada um doou um tempo das suas férias para que esse pai pudesse passar mais tempo com essa filha. Olha que bacana, né? Então imagine, até hoje eu não tinha ouvido falar disso, mas um departamento inteiro, cada um doou uma parte do seu tempo, que seria de férias, para que esse pai tivesse mais tempo, porque chegou um momento ali que a parte financeira para o tratamento dela realmente chegou a um nível quase, né, ali no limite. Na verdade, chegaram ao limite na questão financeira, dos cuidados, do tratamento, uma série de coisas que tinha que ser arcado por causa da filha. E aí esses colegas de trabalho se sensibilizaram nessa parte. E uma outra adaptação, outra situação foi a questão de levar a Brooke para casa. E aí teria que ter toda uma logística na casa para que ela fosse recebida em casa. E os vizinhos se sensibilizaram e participaram, né, dessa transformação dessa casa de alguma forma para dar conta. Uma outra coisa bem interessante nessa história, a Brooke, ela tinha irmãos. Tinha um irmão, se eu não me engano, um pouco mais velho ou muito próximo da idade dela, e tinha uma irmã mais velha. Pelo que eu entendi da história ali, vendo toda a situação, essa irmã tinha dois caminhos ali por estar sentindo todas as emoções que ela sentia. Uma, por se sentir culpada pela situação, por ser irmã mais velha e ter aquele cuidado, e na situação que ocorreu, a Brooke acabou não seguindo as orientações, e a partir disso pode vir um sentimento de culpa ali. E a outra é que a irmã, a partir daquele momento do acidente, ela acabou tendo mais atenção da mãe, do pai, do irmão, e ela, pela situação, acabou estando mais afastada, ou não com tanta atenção assim. Até a mãe, em alguns momentos, ela reconhece que não tem dado atenção para ela. E aí qual é a consequência? Essa irmã não come direito, não se cuidando, está triste, cabisbaixa. E aí, a partir disso, cria-se uma rivalidade ali, mas que depois, num certo momento, isso passa. Mas é interessante a gente pegar esses pontos, porque esses pontos fazem parte de uma situação como essa, e quem está envolvido acaba, não de forma querendo, mas negligenciando algumas partes, como quase o casamento deles. Não houve uma briga, né? Mas em termos práticos, se eles não fossem tão maduros assim, em termos práticos, como casal, esses pais, talvez seria um motivo de até entrar em crise em alguma parte. Mas pelo amadurecimento, pelos sentimentos, pela forma, né, da condução deles, essa parte eles acabam conduzindo muito bem. Mas se fosse uma outra situação, talvez
pudesse ter sido uma situação bem difícil nesse âmbito do casal. Tem no momento que ela vai para a faculdade, e os pais têm que se separar porque acaba pelo cuidado da Brooke. Noélia, seja bem-vinda. Então é necessário que ela fique com a Brooke. E aí, a partir disso, tem outras questões aí na universidade, mas as principais pontos de aprendizado eu estou passando para você aqui, que eu achei bem interessante. Como eu falei, a inteligência da Brooke é acima da média. Apesar da limitação do corpo, a mente dela, a inteligência é acima da média. Então, essa inteligência acaba chamando a atenção. E como eu falei para vocês, a questão do senso de humor, quando você está passando por algum problema, alguma situação que você está passando, é fundamental que você mantenha o senso de humor. Não se levar muito a sério. Eu sei que a situação às vezes pode exigir da gente, realmente nos deixa triste, com raiva, decepcionado, mas entenda que se você pegar só esse caminho, talvez de revolta, sofrimento, é uma coisa que não vai resolver muito a situação. Vivencie a situação, mas o tempo de você ficar vivendo isso, precisa ter um limite ali, para não se tornar sofrimento. Então, quando você demarca isso, você começa a lidar melhor com as suas emoções. Então, o senso de humor para superar acontecimento da sua vida é fundamental. E eu achei interessante nesse filme, por ela estar na condição de cadeira de roda, ter uma limitação de movimentação, ela tem a imagem que nenhum garoto da faculdade vai se interessar por ela. E não é bem isso que acontece no decorrer da faculdade. Existe uma situação lá que um garoto acaba se interessando por ela. Foi importante para ela esse momento, e de fato a inteligência pode ser realmente algo que atraia muito. E dentro do contexto ali existia várias coisas. Ela foi importante aquele momento para ela. Flávia, seja bem-vinda. Então, naquele momento, por que foi importante isso? Porque era algo que, vamos pensar, em uma grande maioria, quem está nessa condição vai duvidar disso. E a mãe, ela apoia, ela diz o seguinte: tem alguém no mundo para cada pessoa, mantenha a esperança. Então, era isso que dava essa esperança para ela. Uma outra coisa que me chamou a atenção também além da inteligência dela, tinha a perspicácia dela de perceber. O engraçado é que quando eu digo engraçado como interessante, ela tinha uma vontade de aprender, ela tinha uma vontade de manter ela indo para a escola. Um ponto que a primeira preocupação quando ela teve o acidente eu ainda vou para a escola, foi a primeira preocupação dela, que ela falou para a mãe: eu ainda vou para a escola. Então, quando você percebe isso, o quanto de vontade de aprender, aí a gente percebe também o nível que ela chegou lá na frente. Não foi por acaso.
Existiu um porquê de toda a trajetória dela. E é uma trajetória bonita, é uma trajetória junto com essa mãe, emociona, tá? Já desde o início já mexe com a gente o filme. E o senso de humor dela realmente é fenomenal. E ela fala o seguinte, que milagres acontecem. Ela fala que a vida toda dela foi um milagre. Então, da mesma forma, na nossa vida, também acontecem milagres. E uma coisa que eu aprendi, né, ou fortaleceu mais ainda nesse filme é a forma como eu me enxergo é o que vai prevalecer. Não é a situação, né? Vamos pensar o seguinte: uma pessoa nasceu em um bairro, né, desfavorecido, realmente com muita dificuldade, um bairro periférico, onde toda a história ali das pessoas, que todas as pessoas ali teriam uma tendência de ter um caminho não muito favorável em termos de futuro. Então, nessa condição, se essa pessoa ela se vê realmente de acordo com aquela situação, com o bairro, possa ser que ela se ligue a essa imagem e permaneça ali. Mas se ela, apesar de estar naquela situação, naquele bairro, em todas os motivos contraditórios ou limitantes da situação, e ela se prende a isso, e ela se vê dessa forma, ali ela permanece. Então, nesse filme, fala sobre isso. A forma como eu me vejo é a forma que vai prevalecer e é a forma que vai me ajudar a alcançar o que eu quero. Então, nesse filme, ela sempre se via dançando, com pernas, com movimento e alegre. Era assim que ela se via sempre, em sonhos, né, pensando. Então, baseado nisso, isso faz com que ela tenha uma esperança, ela mova isso dentro dela, mova isso, que ela se locomova, né, se ela se movimente para o que realmente ela quer. E nesse filme mostra o quanto ela é determinada, o quanto ela quer algo e vai em busca disso. Então, tenha muito cuidado a forma como você se vê. Porque essa forma de você se ver, de você acreditar em você, no que você quer, pode ser o divisor de água para você alcançar o que você quer. Então tenha muito cuidado, cultive coisas boas em relação a você. Cultive coisas boas no que você é capaz de fazer. Nesse filme, há um total apoio da família. Total apoio de vizinhos, colegas de trabalho. Tem situações que as coisas não são bem assim. Às vezes não existe apoio. Mas mesmo assim a gente precisa acreditar, manter, né, a esperança que vai existir um amanhã melhor. Então esse filme ele traz muitos aprendizados, é extremamente inspirador, é baseado em uma história real. Então se você que está assistindo tiver a oportunidade de realmente assistir, assista, bote seus comentários a sua visão sobre o filme, né? A história de Brooke Ellison, e que a gente possa, apesar das limitações, entre aspas, que a nossa vida tenha, você não encare como limitação, mas encare como desafio e superação. Quando você encara dessa forma, aquilo não se torna uma barreira. Ele se torna algo realmente como uma força, uma mola para você chegar aonde você quer.
Então, quando você olhar para trás, os momentos mais difíceis da sua vida foi o momento que você mais desenvolveu força, foi os momentos que mais você se impulsionou na vida. E o resultado de quem você é hoje, com certeza, é graças a esses momentos difíceis que você passou. Então, agradeça a cada um deles, porque quem você é hoje é baseado nisso. Quero agradecer a atenção de todos vocês, né, a presença e o filme, né? Esse filme você vai encontrar no YouTube se você botar, né, a história de Brooke Allison. É 1h30 mais ou menos. É de 2004. Toda quarta-feira eu trago esses filmes. Dia de quinta-feira eu trago assuntos da psicologia e coach e trazendo também com mais ênfase a inteligência emocional, aonde a gente vai desenvolver a conexão com as nossas emoções de forma correta para a situação e nos relacionar melhor conosco, né, e tirar o nosso melhor. E tem a parte também de você se relacionar com as pessoas, você se conectar com as emoções certas para a situação e tirar o melhor das pessoas. Além disso, dia de segunda-feira eu trago o assunto da ansiedade e depressão. É um resultado dos atendimentos que eu faço. 90%, 95% dos atendimentos que eu faço existe ansiedade e depressão. Resultado da pandemia, pós-pandemia, é algo que hoje eu vejo o quanto, né, teve um impacto. Isso ainda, né, muita gente não está dando conta de algumas coisas que estão acontecendo ainda. Não só por isso, né, é um conjunto de muitas coisas. Por exemplo, um excesso de redes sociais leva à comparação, por exemplo. E comparação leva a uma baixa autoestima. E às vezes a pessoa acha que tudo aquilo é real, né, que a pessoa está mostrando ali na rede social, e às vezes não é. Então, e ela está ali buscando aquilo e aquilo não é real. E o nível de frustração, o nível de expectativa em relação àquilo é muito grande. Às vezes a mulher, ela está seguindo um perfil e essa mulher é bonita e tal, mas tudo com Photoshop. E ela quer alcançar aquela beleza e tal, mas ela não vai alcançar porque aquilo não é real. Ela vai se esforçar, e aí vai chegar ao ponto, né, ela, com ela mesma, vai dizer que isso não alcança, né, frustração, ela não é capaz. É algo que ela está fazendo de errado, e na verdade não é. Então é preciso ter muito cuidado, né, com esse uso das redes sociais, porque pode afetar muito, né, já é comprovado cientificamente, existe um impacto. A gente fala que tem o detox, né? Uma pessoa que quer fazer uma limpeza no corpo, na questão digestiva, tem um detox de redes sociais. Então, baseado nessa ciência, ele fala que para você fazer o detox das redes sociais, é preciso no mínimo uma semana sem você acessar redes sociais, para você voltar ao nível, né, saudável emocional. Então essas coisas são importantes a gente falar, porque a gente está falando de saúde emocional, está falando de inteligência emocional, então tudo isso vai fazer parte aqui. Então boa semana para vocês e compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se você não é inscrito no canal o Whindeson Moraes Coach, o link está aqui na bio no Instagram. Chegamos a 1 milhão de visualizações. 1 milhão de visualizações. É um trabalho, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu vou estar postando
um folder, né, falando sobre isso. E quero já agradecer de antemão a cada um de vocês por estar acompanhando esse trabalho, tá? Forte abraço, até mais, tchau, tchau, gente.